A gente começa te contando que governadores do Sul e do Sudeste criticaram a desconfiguração do texto da reforma tributária no Senado. A manifestação pública dos chefes dos executivos estaduais das duas regiões ocorreu ontem em Brasília. 6 representantes dos 7 estados marcaram presença em Brasília para se reunirem com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também para tentarem provocar mudanças na PEC, que acabou sendo aprovada em 2 turnos pelo Senado ontem à noite. Mesmo com o posicionamento contrário dos chefes dos executivos das duas regiões, a proposta de emenda à Constituição foi aprovada pelos senadores. Foram 53 votos favoráveis e 24 contrários em primeira discussão e o mesmo placar no segundo turno. Agora a PEC retorna à Câmara dos Deputados porque foram feitas modificações no texto original que tinha sido aprovado pelos deputados em julho. Participaram desse encontro de ontem com o ministro Ratinho Júnior, do PSD, Eduardo Leite, do PSDB, que é governador do Rio Grande do Sul, Jorginho Melo, do PL, que representa Santa Catarina, e Cláudio Castro, também do PL, que é o governador do Rio de Janeiro. Quem está pela live está vendo as imagens, então, dessa reunião. A gente consegue ver ali também Tarcísio de Freitas, de São Paulo, o governador, representando nessa reunião. Ele que é do Republicanos e que está à frente de São Paulo, além de Romeu Zema, do Novo, e também governador de Minas. Somente Renato Casagrande, do PSB, que governa o Espírito Santo, não compareceu a essa reunião. Na agenda com Haddad, os políticos defenderam uma correção nos juros da dívida dos estados com a União. Entretanto, depois da reunião com representantes do governo federal, os chefes dos executivos estaduais fizeram questão de se posicionar publicamente de forma contrária ao texto da reforma tributária que foi modificado no Senado. Para os governadores, as alterações feitas pelo relator Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, transformaram a proposta em um retrocesso. Eles ressaltaram ainda que o relatório vai na contramão da ideia original da reforma tributária, que era acabar com a guerra fiscal entre os estados. Eles questionaram pelo menos 3 pontos dessa reforma apresentada: os incentivos dados a montadoras nas regiões Norte e Nordeste, que foram concedidos sem contrapartidas tecnológicas e ambientais, sobretaxas a produtos importados de fora do Brasil e que sejam produzidos na Zona Franca de Manaus, e mudanças no Conselho Federativo, que, na visão deles, vai tirar a autonomia dos governos estaduais. Ratinho Júnior reforçou que defende uma reforma tributária, mas criticou as mudanças que ocorreram no Senado. Vamos conferir. Do jeito que está, ela desconstrói tudo aquilo que foi construído na Câmara Federal, que foi um grande avanço e que trouxe equilíbrio para essa reforma tributária entre todos os estados brasileiros. A reforma tributária, ela tem como uma das suas missões acabar ou próximo de zerar a guerra fiscal. Esse novo relatório, ele aumenta a guerra fiscal entre os estados, divide as regiões, isso é muito ruim. A preocupação que nós temos com a sustentabilidade, que foi inclusive um tema do nosso último encontro dos estados do Sul e Sudeste, para que a gente pudesse avançar nessa pauta da sustentabilidade, criar, um mecanismo para poder incentivar a indústria, também partir para isso. Nesse relatório, ele incentiva a produção de veículo a combustão, que é algo que o mundo está indo ao contrário. Então, também nos posicionamos nesse sentido também contra aquilo que foi colocado. Alguns incentivos também na questão agrícola, de insumos e também componentes, autopeças. Isso também cria um desequilíbrio entre os estados. Então, nós entendemos, eu não posso aqui colocar o Espírito Santo, porque o governador Casagrande não participou dessa reunião, mas entre os estados do Sul e Sudeste, tirando o Espírito Santo, que não tem uma posição ainda clara, que nós entendemos que da maneira que está no Senado não deve andar essa reforma tributária, que seria um retrocesso para o Brasil. A ideia, se puder conseguir retirar essas emendas que foram colocadas no relatório, seria o ideal, para a gente não travar nenhum tipo não travar a reforma e fazer com que possa andar como andou no Congresso, na Câmara Federal. Agora, que ainda tem a possibilidade de ir na Câmara. Agora, se não houver um retrocesso do relator ou até mesmo no plenário, isso não venha a ter essa conquista, aí automaticamente nós vamos trabalhar para que o voto seja contrário. Do jeito que está sendo colocado hoje, ela está criando mais complexidade, criando ilhas de prosperidade tributária, que é muito ruim, cria um ambiente desigual entre os setores, e a ideia também acaba tirando também a capacidade dos estados de poder avançar com a sua própria arrecadação e também disputar em grau de igualdade a questão de desenvolvimento regional.
Em linhas gerais, a proposta inicial estabelece a extinção de 5 tributos: o IPI, o PIS e o COFINS, que são federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Todos esses impostos seriam substituídos por 2 sobre o valor agregado, chamados IVAs. Um seria gerenciado pela União, o CBS, e o outro teria uma gestão compartilhada entre estados e municípios, o IBS, além de um imposto seletivo sobre produtos nocivos à saúde, como cigarros e bebidas alcoólicas. O texto final está sofrendo muitas críticas por ter ampliado demais as exceções para determinados setores, o que pode resultar em impostos mais altos para empresas e consumidores. Entre os senadores paranaenses, Flávio Arnes, do PSB, criticou a rapidez para votar o tema, mas acabou votando a favor do texto. Já Oriovisto Guimarães, do Podemos, e Sérgio Moro, do União Brasil, foram contrários. Tá, e portanto, essa discussão que não termina agora, né? Aliás, o Senado vai votar agora de manhã a versão final do texto, que houve no Senado ontem, foi a primeira votação, e isso tudo vai voltar para a Câmara. Esse é o primeiro ponto que eu queria abordar aqui, né? Quando a reforma sai da Câmara no afogadilho, e foi desta forma que ela foi aprovada, lembre-se aí que os deputados sequer conseguiram ler o projeto, que foi recheado de emendas de uma noite para outra lá, dias antes da votação. Aí o Senado teria a função de fazer a revisão final e fazer as adaptações do texto. O Senado que tem essa função, inclusive, no desenho de poder, o Senado é uma casa revisora. Ele é, em tese, composto por pessoas mais experientes, em sua maioria por ex-governadores, gente que sabe o que está fazendo, né? A Câmara tem, por si só, uma confusão maior, uma confusão positiva, no sentido ela é mais aberta à população, o Senado é mais fechado, a cúpula para baixo, né? Ele conversa mais tecnicamente. Agora o que nós temos é o Senado dizendo, mudamos aqui, vamos retornar para a Câmara. E a Câmara tem a confusão que é inerente à construção dela. Vamos ver como é que a Câmara vai tratar tudo isso. Mas essa discussão da reforma tributária é um perfeito retrato desse suco de Brasil, né? Ficou longe do potencial, deixa muita coisa fundamental para depois, nas leis complementares, mas ainda assim traz uma sensação de alívio. É inegável. O sistema tributário brasileiro é maluco, é um manicômio, né? Como diz aí Augusto Becker, que é um dos maiores tributaristas aí que esse país já viu, ele que é gaúcho e escreve muito sobre isso. Então, é um manicômio tributário que tinha que ser ali, de alguma forma, resolvido. A reforma tenta simplificar muita coisa. Algumas coisas ela vai simplificar de fato, outras tem umas interrogações gigantes de como tudo vai ficar. Essa questão da isenção é ruim, porque é aquela coisa de um pagar a meia entrada do outro. E isso não dá certo no longo prazo. É por isso que a CNI, por exemplo, lançou uma nota dura dizendo, olha, o que a gente quer é que as isenções tenham prazo de validade bem determinado, para não virar festa. Porque depois que você dá a isenção, dificilmente tira. O lobby é poderoso lá em Brasília. Tanto é que você vê cada vez mais a lista de isenções maiores. O Oriovisto Guimarães tem batido nessa questão aí do carro. Então o carro que será produzido pela Stellantis, pela Fiat, lá na região metropolitana de Belo Horizonte, em Betim, vai ter menos imposto do que o carro produzido pela Renault ou pela Volkswagen, pelo grupo Audi Volkswagen, aqui em São José dos Pinhais, no Paraná. Você veja que você cria ali no mercado, e eu estou falando do mercado agora, né, uma situação de não equidade. Ora, por que o carro que sai de Minas Gerais vai ser mais barato do que o carro que sai do Paraná? É isso. Então, tudo isso tinha que ser equalizado, né? O que parece que alguns foram muito beneficiados e outros ficaram ali prejudicados. E tem outras questões menores também sobre como será de fato essa divisão com o dinheiro com os estados. Aumentaram lá o fundo de desenvolvimento para 60 bi, mas não está muito claro como é que esse dinheiro vai ser reservado lá. Vamos lembrar que veio para simplificar, mas veja, nós temos 5 impostos hoje. Nós vamos ficar por algum tempo, pelo menos 7 anos, que são os prazos ali previstos na lei, com 8 impostos, porque eles vão funcionar juntos por um período. Você vai ter ali os antigos 5, mais os 3 novos.
Então vai ser uma confusão de transição. Normal, tudo tem transição. Mas só para a gente saber o que estamos falando. Porque é o seguinte, parecem coisas longes, parecem debates burocráticos, cheio de siglinhas, cheio de planilhas, cheio de alíquotas para lá, porcentagens para cá, mas é uma conta que tem destino certo. É você que está me ouvindo. Você vai pagar imposto todo dia. Quando não for no boletão, vai ser no que você compra, no valor que está embutido lá. Então é importante que você tente, pelo menos, entender que a reforma tributária, ela impacta diretamente a sua vida. Está no carro agora, não tá? Você colocou combustível. A lógica do imposto, né, agiu na hora de você encher o tanque. Você comprou o carro. Você vê, se eu tivesse comprado talvez um carro em uma montadora que tem sede em um estado que tem menos imposto, ele seria mais barato ou mais caro. E assim as coisas vão avançando, né? Os impostos aí sobre energia elétrica, sobre telefonia, que são bem importantes. Muita coisa para se explicar ainda. A reforma, sim, traz uma sensação de alívio. Algo tinha que ser feito. Agora é pressionar mais da Câmara para tentar ali que ela fique com menos exceções possíveis. Acho que essa, Pedroso, é a luta principal, né? Tirar as exceções, porque daqui a pouco é o seguinte, tem lá metade pagando e metade não pagando. E aí, isso será repassado sim para o consumidor final. Nunca esqueça, o empresário não paga imposto. O empresário repassa impostos. Ele faz o recolhimento do imposto para repassar ao governo. E esse recolhimento é feito no preço do produto dele. Ele não vai bancar isso. Então, no final das contas, é você que vai pagar. Toda e qualquer isenção, todo e qualquer benefício destinado a um setor, a uma região, a uma estrutura produtiva, quem paga são todos os outros consumidores, empresários, enfim, todos os outros entes da economia são envolvidos para pagar a conta. Pensa o seguinte, a conta é fixa, o governo já disse que não tem disposição de cortar gastos. Então, aquele valor que eles estão gastando, que não para de crescer, esse alguém vai ter que pagar. E quando você começa a dizer, veja bem, você vai ter uma região do Brasil que vai pagar menos. Daí você tem outra qualidade de empresas e de produtos que também vai pagar menos. E você vai fazendo um estica e puxa, porque todo mundo vai virando importante. Todo mundo é importante, porque ele diz lá, olha, os bancos são importantes porque eles têm o crédito. Então, se você aumentar o imposto, o crédito vai subir. Então protege o banco. Protege as montadoras. Mas espera aí, você tem uma montadora ali no Centro-Oeste, na região de Minas Gerais, no Nordeste, que também precisam dos incentivos. Então, protege eles. E assim você vai fazendo uma série de puxadinhos. E quem está aqui na região Sul e parte da região Sudeste, fica olhando e fala, mas espera aí. Então, quer dizer que nós vamos continuar subsidiando outras regiões, nós vamos tirar a competitividade aqui dos nossos setores, inclusive exportadores, para poder subsidiar outras regiões, e não se percebe que ao fazer esse tipo de distorção, você está inviabilizando a competitividade. Por que o setor automotivo brasileiro precisa de tantos subsídios? Porque muitas vezes eles não conseguem competir para exportar, falta mercado externo. Por que a gente conseguiu, Mark, garantir que a Embraer fosse um sucesso mundial? Porque ela se tornou competitiva no mundo todo. Porque o nosso agronegócio ele é um sucesso, porque ele é competitivo. Então você ter essas distorções que impedem a competitividade e que ali subjugam todo mundo que precisa consumir no Brasil, não é o caminho. Então, parte dos problemas criados no Senado, eles precisam ser resolvidos sim na Câmara Federal. E por que essas distorções aconteceram? Porque lá no Senado, cada estado, cada unidade da federação tem os mesmos 3 senadores. Então permite ali uma distorção das forças e dos apoios. A Câmara tem o dever de corrigir isso, retroagir para um texto muito mais parecido com o que ela aprovou. E vale um alerta aos nossos deputados, que eles estejam muito mais atentos a cuidar dos interesses do Brasil, dos interesses do Paraná, do que talvez atender ali ao lobby, aos interesses de algumas empresas de software, ao interesse e ao lobby de algumas empresas farmacêuticas. Se eles cuidarem do Paraná, eles já vão ter ali garantido a legitimidade do seu mandato.